Ó, a primeira aula que a gente viu, a gente transformou 20 metros por segundo em quilômetros por hora. E a gente fez aquela continha de velocidade média, 1 quilômetro dividido por 1 hora. 1 quilômetro é 1000 metros, dividido por 1 hora, que é 3.600 segundos. A gente cortou tudo direitinho, ficou 1/36 e teve uma sacada bem ali. Poxa, de quilômetros por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, professor, porque aqui está escrito ó, de quilômetros por hora para metros por segundo. E aqui de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. E de quilômetros por hora, que era o início, 1 quilômetro dividido por 1 hora, a gente verificou que foi 1/3,6, porque eu dividi por 3,6. Poxa, professor, mas divisão de número decimal e ninguém merece, né? Então, olha, é exatamente este ponto que eu vou resolver com vocês, tá bom? Porque para eu passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu não mais multiplico, eu divido por 3,6. E a gente já sabe a origem disso. Então, olha como é fácil fazer essa divisão, olha. 108 dividido para 3,6. Ai, ninguém merece. Professora Mariquinha, de Cipione de Perro Neto, para 22. Como é que a gente faria isso? Eu primeiro vou igualar as casas decimais. Aqui tem uma casa decimal e aqui eu também vou igualar o número de casas decimais. Lembra disso? Por outro lado, a gente também sabe que eu vou tirar as vírgulas e os zeros iniciais. É assim que se trabalha com divisão de números decimais. Agora se divide como se fosse números naturais quaisquer. Só que o 10 não dá para dividir 36. Então eu vou pegar 108 para dividir para 36. E 108 para dividir para 36 dá 3. Porque 3 vezes 6 é 18. Olha como está batendo, está ficando legal. 3 vezes 6 é 18 e vai 1, bem aqui em cima. 3 vezes 3, 9, que 1 que foi 10. Olha que legal, professor, 108, né? E agora, professor, o que é que se faz? Subtrai um do outro e vai dar 0 bem aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tenho 30 metros por segundo. 108 km por hora dá 30 metros por segundo. Então essa é a conversão, né? De metros por segundo, quer passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora, quer passar para metro por segundo, fica um pouquinho mais complicado porque tem que dividir por 3,6. Essa é uma conversão, tá certo? Bom, basicamente são esses os princípios lá da cinemática. E agora a gente vai entrar no movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme. Porque o movimento uniforme ele pode ser um movimento circular uniforme, ele pode ser também um movimento em linha reta que seja uniforme. Esse que está em linha reta, a gente vai chamar de movimento retilíneo e uniforme. E Alberto, por que retilíneo e uniforme? Por que essa palavrinha aí, uniforme? Essa palavra uniforme significa dizer que a velocidade desse móvel é sempre a mesma. Dá um exemplo então de velocidade que é sempre a mesma. A velocidade da luz. Ela é 3/10 metros por segundo. Olha que legal, tá certo? E é muita velocidade. A velocidade do som no ar, que é 380 basicamente metros por segundo. E, enfim, as velocidades superluminais. As mais básicas é essa, velocidade constante, velocidade da luz. 3/10 metros por segundo. Bom, mas já me destes um exemplo com a velocidade constante. Eu sei que a luz tem velocidade constante. Então ela tem um movimento uniforme, ela tem um movimento uniforme. É retilíneo, se for em linha reta, ela é uma velocidade, um movimento retilíneo e uniforme de velocidade constante, ou seja, a velocidade é a mesma sempre, nunca vai mudar. Tá certo? Tá perfeito?
Então está aqui o conceito de movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante e diferente de zero. Alberto, por que é diferente de zero? Porque se a velocidade é zero, o imóvel pode estar parado, aí não tem movimento. E o nosso conceito é movimento retilíneo e uniforme. Alguma coisa tem que estar uniforme, a velocidade é constante. Então tem que haver velocidade. Ok? Tá certo? Tá perfeito? Tá. Posteriormente, a gente vai estudar agora essa função horária da velocidade. Alguns autores até brincam com a velocidade, com a função horária, chamando de equação do sorvete, porque parece que está escrito sorvete aí, olha que legal, né? Sorvete. Mas na realidade isso aqui é uma posição final, isso aqui é uma posição inicial, isso aqui é um produto da velocidade vezes o tempo. E essa equaçãozinha simpática, ela saiu daqui de dentro, olha, daqui de dentro, tá certo? Daquele mesmo conceito de velocidade média. Velocidade é espaço pelo tempo, só que o espaço é posição final, olha que legal a posição final. Posição inicial, menos a posição inicial, olha que legal a posição inicial. Olha, tempo final menos tempo inicial. Roberto, mas aqui não tem tempo inicial, é como se eu estivesse dando um tempo inicial igual a zero. Pronto, zerou esse tempo inicial. E aqui eu sumiria com essa parte dessa equação. Nesse momento, esse tempo vem multiplicar a velocidade, mas por que não é mais velocidade média? Por conversão. Eu tiro esse carinha daqui, a velocidade vai multiplicando, e a única coisa que sobrou foi posição final menos a posição inicial, é exatamente igual ao produto da velocidade vezes o tempo. Olha que legal, gente, né? E mais ainda, essa posição inicial pode vir para cá, já que ela está negativa, ela vem para cá positiva. Então a posição final vai ser igual positivamente a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, e aqui está escrita aquela equaçãozinha simpática, que é a equação do sorvete. Aceita? Tá. Bom, e dá um exemplo aí, Roberto, quando é que eu utilizo essa função horária da velocidade e por que função horária? Essa igualdade bem aqui é uma equação, tá? Mas essa equação é em função do tempo. Por isso que ela virou uma função, ela não é só uma equação. Essa posição, ela está em função de quem? Da velocidade? Não. Essa posição está em função de quem? Da posição inicial? Não. Ela está em função de quem? Do tempo. Por isso que agora eu tenho uma função horária. Da posição em função de quem? Do tempo. Isso é uma função afim, do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai ver que ela é uma reta. Tá certo? Crescente ou decrescente. Movimento progressivo ou retrógrado. Tá certo? Nesse momento, para ficar bem legal, ó, você vai verificar que essa posição aqui, né, é de um móvel. Essa aqui é a equação horária de um móvel. A posição é igual a 20 mais 4t, é a equação horária de um móvel. Então o móvel está com uma velocidade constante. Opa, velocidade constante significa dizer que o movimento é retilíneo uniforme. Já sei que é movimento uniforme. Ele me falou em velocidade constante. E obedece a seguinte lei. Posição é igual a 20 mais 4t. O que é isso, Alberto? Posição é igual a 20 mais 4t. Posição final é igual a posição inicial, que é 20 mais 4t. Olha a velocidade. A velocidade é 4 vezes o tempo. Por uma questão de comparação, você pode comparar uma equação com a outra e já dizer, olha que legal, essa posição está no lugar de 20. Porque ela não está multiplicando o tempo. E bem aqui tem uma posição final. Bem aqui eu tenho uma grandeza que chama-se posição inicial, mas não está multiplicando o tempo, então ela é 20. E a posição é dada em metros no sistema internacional. E aqui eu tenho uma velocidade multiplicando o tempo. Olha quem está multiplicando o tempo, é 4. Então essa velocidade é 4. E logo na primeira pergunta dele, qual a posição inicial, qual a velocidade? Olha o exemplo, um móvel percorre o movimento uniformemente variado. Não, movimento uniforme. Então o móvel percorre movimento uniforme. Alberto, se ele não me falar em movimento uniforme, velocidade constante, o móvel sai com velocidade constante d. Olha que legal.
esse cara tem velocidade constante porque é a equação de sorvete. E qual é a posição inicial dele? 20, só comparar, olha. Essa é a posição inicial, tá certo? Qual é a velocidade dele? É 4, ó. Tá multiplicando o tempo. Então eu já tenho aqui de cara esse carinha bem aqui, que eu não sabia quem é, fazendo a comparação, vale 20 metros. E esse carinha bem aqui, que é a velocidade que está multiplicando o tempo, é 4. Olha que legal. E mais ainda. Ele pode perguntar qual é a posição no tempo 5. Para com a tua graça. Se essa equação é da posição em função do tempo, ele quer a posição no tempo de 5, basta você pegar essa equação, posição, e jogar em função do tempo. Se o tempo é 5, eu vou jogar no lugar de tempo 5. A posição inicial já era 20. Mais 4, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 5. E 5 vezes 4, 20. Com mais 20, 40. Então a posição é 40 metros. Então num tempo de 5 segundos eu tenho uma posição 40 metros. Olha que legal. Tá certo? E Alberto, se ele quiser o tempo quando a posição for 60, para com a tua graça. Tu tem a posição em função do tempo, mas também tu pode ter o tempo em qualquer posição. Tá certo? Nesse momento ele está perguntando qual é o tempo quando a posição é 60. Você vai pegar essa mesma fórmula e dizer que essa posição final agora vale quanto? 60. Então vou colocar 60 bem aqui no lugar da posição final, que é igual a 20, mais a velocidade eu tenho, que é 4, vezes o tempo. Esse quer saber qual é o tempo quando a posição é 60. Olha, joga esse 20 para cá. Tu tem 60 menos 20 dá 40. Beleza? Que tudo isso vai ser igual a 4t. Olha, mas que legal, o 4 está multiplicando, vai passar como? Dividindo. Então eu posso dizer assim, ó, pachaco, beleza? Cancela. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo, e 40 dividido por 4 dá 10. E esse tempo é dado em quê? Segundo, MKS. Cadê você? MKS, metro, quilograma, segundo. A posição é dada em metro, a massa é dada em quilograma, e o tempo é dado em segundo. Ok? Deu para entender isso aqui, pessoal? Basicamente é isso. O cara pode te pedir de uma função horária a posição inicial e a velocidade. Já matamos aqui a velocidade, 4 e a posição inicial. Pode te pedir a posição em qualquer tempo, ou ele pode pedir tempo em qualquer posição. Tá certo? Tá perfeito? Então aqui a gente encerra mais uma aulinha em vídeo. Tá perfeito? E daremos continuidade para outros exercícios de função horária. Tudo bem?